Então, a gente está no capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. Vocês lembram a discussão do que é esse capítulo até agora? Do que é? Vou perguntar de novo. Nós estamos no capítulo 7, que chama Bem-aventurados os pobres de espírito. Do que trata esse capítulo? Que alívio! Eu ia começar lá no item 1. Então, ele vai tratar da humildade. Então, lembra que pobre de espírito, ele está falando daquela pobreza de orgulho, de quem já começou a trabalhar em si a simplicidade. E nós vimos, né, essa humildade como lucidez. Porque se eu estou sem o orgulho, ou pelo menos ele diminui, eu diminuo as ilusões. E quem não tem ilusão é lúcido. Quem vive de ilusão é alucinado. Né? Eu vejo e imagino coisas e acho que aquilo é verdade, então eu comprometo a visão que eu tenho de mundo. Então, na verdade, humildade para nós vai ser a lucidez do espírito, é andar na realidade. Então, era isso que a gente estava vendo até então. Então, hoje nós vamos começar o próximo item. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós, sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. É uma citação de São Mateus. Deu para entender? Então, quem entendeu, me explica, por favor. E ainda liga com a humildade. Com essa força. De verdade, gente, as primeiras vezes que eu leio, eu não entendo nada. Eu acho que parece conversa de gente doida mesmo. Quem conseguiu ligar alguma coisa com alguma coisa e que fez sentido para si? Tá, então vai, Marcelão, começa e me fala de onde que a gente vai partir. Então, a gente está conseguindo entender a fala de Jesus. Quem mais que vai ajudar? Ai, gente, hoje tem pouca gente, dá para todo mundo falar. Dá para ir um por um hoje.
Hein? Penso que a humildade é diferente do tratar o mundo como império, né? Arrumar um lugar para se sentar. Ali parece o império do mundo material, né? Então, seria, nesse caso, a alucinação. E, no caso da lucidez, é saber que quem escolhe o lugar é Deus. Não é? Jesus não ia escolher porque ele está a serviço do Pai. Muito bom. Ó, agora eu vou ameaçar. Se vocês não começarem a falar, eu vou chamar o Edão. Ele vai um por um. Ó, então vamos lá. Até então a nossa identificação está sendo com as falas de Jesus. Ok. Então vamos melhorar um pouquinho. O que vocês acharam da esposa do Zebedeu que foi lá pedir isso para os filhos? Boa gente. Entenderam? Que a gente consegue entender o que Jesus falou, porque assim, ó, a ideia do cristianismo a gente entendeu. O resto a gente tenta passar rápido para não fazer eco. Então, vamos entender o que foi que essa senhora pediu. Vê que ela vai ser citada o tempo todo como esposa de Zebedeu, né? Época bastante machista. A mulher não aparece, mas é a dona Salomé. Ela já era uma pessoa extremamente boa, porém, ela não é citada. Ela sempre é ou a mulher de Zebedeu, ou a mãe dos filhos de Zebedeu. Ela nunca vai ser ela. Tá? É característica desse tipo de pensamento da época. Então, olha só. A mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Jesus percebeu e falou: que queres? Manda que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Que pensamos nós da Salomé? Ela é arrogante? Ela adorou a pessoa errada. Ela não falou com o homem certo. É. Toda mãe quer isso para os seus filhos. Olha, eu achei ótimo, ilusão de mãe. Ô, gente, vamos combinar. Que mãe aqui que tem um filho feio? Não é inteligente. E se ele não for, ele é esperto. Entenderam, Salomé? Aí a gente tem que ler rápido a Salomé, porque se a gente conversar de Salomé, vai sair todo mundo Salomé daqui hoje. Entendeu? Então é assim, ó, se meu filho não for inteligente, mas ele é esperto, simpático, e tanto que ele é simpático. Tá? Então, ó, toda vez que a gente tem uma citação bíblica, a gente precisa ir lá de onde ela foi tirada, ver o contexto inteiro, porque senão isso fica muito pouco mesmo, e aí a gente fica um tanto confuso. Então, o que nós vamos fazer é melhorar um pouquinho e entender a posição dela, para a gente entender por que foi essa citação que está colocada aqui no lugar, num capítulo que vai tratar da humildade. Então, sempre que eu falo com vocês assim, ó, livro da Amélia Rodrigues, ela retrata o contexto de uma forma muito interessante. Então, ó, ela explica o seguinte, que Jesus tinha começado a fazer as suas pregações, e ele ia encontrando, então, com aqueles que seriam os seus apóstolos. E os filhos do Zebedeu são Tiago e João.
E quando Jesus os convida a viver a boa nova e seguir com ele, eles ficam muito empolgados. Porque imagina o influxo de amor que eles recebem na presença de Jesus. Então, eles ficam assim exultantes de alegria. E todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus, que ele fazia algumas coisas diferentes, que ele era interessante, que ele fazia milagre, que ele tinha lá algum poder, e isso estava chamando atenção. Porém, para esse povo judeu, ele não tinha, assim, algumas características. Porque quando eles esperavam o reino, eles esperavam um reino que fosse conduzido por um cara forte, poderoso, interessante. Aí manda um ser que anda mal arrumado, anda descalço, não tem nada, e é simples de tudo. E o dia que ele aparece lá, ele vem montado num jegue. Então, não podia ser esse. Então, olha o que pensa a mãe dos meninos. Apesar dela ser bondosa e sensível, ela recebeu a notícia com muito cuidado. Ela já tinha ouvido falar desse profeta de Nazaré, porém, tinha lá suas dúvidas. Também ficava preocupada porque estava próxima uma grande mudança, porque muitos falavam em revolução. Eles queriam vencer o mando romano na figura de Herodes. Então, ela pensa que ela deveria falar com Jesus, porque ele podia ser o intérprete de algum ilustre desconhecido, algum rei poderoso de outro lugar, que viria para tomar posse daquelas terras. E seus filhos, homens fortes, trabalhadores, teriam todas as qualidades para assumir os altos cargos no novo reino. Se acharam? Se um amigo seu montar uma firma, você vai pedir para o seu filho ser o quê? Copeiro. Trainee? O superintendente. Diretor. Ele está só começando, mas ele é tão inteligente. Ele dá conta. É só ter paciência. É ela. Então, ela tinha certeza que os dois meninos dela teriam todos os predicados necessários para assumir um posto nesse reino que ela está imaginando que vai acontecer. O que ela foi fazer? Se garantir. Então, sabe quando a gente quer ficar fazendo tudo para garantir nossos filhos e arruma isso, arruma... É uma cultura que existe até hoje. Hoje chama QI, isso não chama? Quem tem QI? Então, ela foi tentar arrumar um QI para os meninos. Então, isso é importante da gente entender, porque às vezes a gente vê a coisa acontecendo atualmente e fala assim, hoje em dia. Não é hoje em dia, não. Sempre foi, porque isso é sentimento. Eu não consigo olhar sem a ilusão e falar assim, olha, eu gosto muito do meu filho, mas ele tem lá seus limites e eu tenho que entender. A coisa precisa de ser justa. Então, a gente tenta fazer essa arrumação que ela está fazendo para superar a falha e transformar aquilo e fazer de conta que tudo bem. Então, isso é uma coisa de todos sempre, não é de agora, e por isso é importante a gente discutir e entender a situação para depois conseguir aprofundar nessa colocação de Jesus para ela, quando ele chama a atenção dela para a realidade daquele momento. Você não pediu alguma coisa? Bom, então vamos lá. Ela terminou, então,
de falar e Jesus faz, então, as perguntas que a gente tem aqui, né? Se eles, então, poderiam beber o cálice que ele beberia. O que os dois meninos responderam? Podemos. Gente, vamos falar. Será mesmo que dois jovens ali, eles tinham uma noção do que é que Jesus estava fazendo? Como que eles responderam se podemos? Sem pensar. Você dá conta? Dou. Eu não sei se eu dou, mas eu vou falar que sim. Entendeu? Eu me candidato ao cargo sem avaliar se eu dou conta, porque foi o que eles fizeram. Então, não tem mesmo maldade nisso, mas a gente vê que tem o quê? Uma imaturidade de quem nem sabe do que se trata e vai lidando com a coisa do jeito que o meu interesse quer que aconteça. Que aí, de novo, a gente vai entender, quanto que isso pode ficar parecido com as coisas que eu faço. Eu coloco primeiro o meu interesse, depois eu penso no resto. Então, essa era a situação. E aí, quando Jesus responde, é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Ou seja, para a gente chegar lá onde está Jesus, não é ele que escolhe e fala assim, você vem. Ele convida. O esforço é particular de cada um. Então, quando ele fala, é uma regra divina isso. Não sou eu que determino, é o esforço pessoal de cada um que determina onde se coloca. Porque, às vezes, a gente tem a impressão que algumas coisas são extremamente fáceis para alguns e difíceis para outros, como se na vida houvesse privilégio. E a gente esquece que se está fácil para esse, é porque algum dia na vida dele ele já fez esforço para aprender. Por isso que ele está dando conta e superou com tranquilidade. E se ele não passa por nada parecido àquilo que eu passo, é porque a necessidade dele, nesse momento, é bastante diferente da minha. E não adianta eu me comparar com ele. Porque senão, eu vou ficar imaginando que é alguém de fora que faz a determinação. E quando ele está falando assim, não cabe a mim fazer essa escolha. Não sou eu que determino quem sim, quem não. É uma regra divina. Cada um pelo seu esforço próprio. Mas Jesus percebeu que ela não entendeu o que ele falou. Ela ouviu, mas ela não entendeu. E ele deixou. À noite, quando ele se reunia, mais uma vez, então, com os seus discípulos, o pai, o Zebedeu, chegou lá na reunião. E ele sabia que o Zebedeu tinha maior clareza das coisas. E disse, então, para ele, tu conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração. Conheces algum profeta de Deus no seu tempo que foi amado pelos homens do mundo? Zebedeu falou, não, senhor. Então, a imaturidade dela. Ela pediu para que eles fossem ficar como Jesus. E aí ele pergunta, mas você conhece alguém que vai fazer o que eu faço, que vai ser amado pelo mundo? Ele falou, não, senhor. Então, ele recordou o que passou. Moisés, Jeremias, Jonas, Daniel. Então, ele foi rememorando as histórias que contavam dos profetas e todas as perseguições que eles enfrentavam, todas as lutas e todas as dificuldades. E aí ele entendeu que Jesus estava perguntando, entendeu que vocês estão pedindo uma coisa que eu não sei se esses meninos têm como dar conta.
E ele estava entendendo. Quem ainda não conseguia entender era ela. Então, vamos lá. Por que ela não conseguia entender? O que me dificulta de entender uma coisa dessa? Porque eu não entendo uma colocação de Jesus. Então, por que eu fico distante do que ele fala? Ele não é claro? Ele é claro. Por que eu não entendo? Por conta do meu orgulho. A gente fala isso. Eu sei o que eu falo, mas eu não sei o que você entende do que eu falo. Por quê? Porque depende do que a pessoa tem em si para ela entender e interpretar o que eu falo. Então, como ela, né, como a maioria das mães, ficava naquela ilusão, ó, meus filhos são fortes, trabalhadores, capazes, por mais que ele falasse, ela não entendia do que ele estava falando. E ela ficou naquela fixação que era uma coisa para eles se tornarem poderosos. Mas quando a gente deseja, às vezes, um cargo, um lugar especial para o nosso filho, às vezes a gente não tem mesmo essa clareza. Que provas virão a partir daí? Qual é a responsabilidade que vem atrelada a esse lugar? Eu quero cargo. Eu quero aquela colocação X. Mas a responsabilidade que ele vai ter a partir daí, eu ignoro. Que tipo de prova ele vai ser submetido por conta desse lugar, eu também não me perguntei. E aí eu esqueço de avaliar se aquilo realmente é uma necessidade para que espiritualmente ele possa crescer. Porque muitas vezes o que eu estou desejando é um cargo que vai alimentar a vaidade ou que vai colocá-lo numa situação de muito mando. E ele tem tanta dificuldade com isso, mas eu não olhei como espírito, eu me confundi. Então eu pensei só no aqui e agora do mundo. Por isso que Jesus faz essa pausa para fazer uma reflexão da importância de tudo isso na vida do ser. Ó, imagina como foi para o povo daquela época entender isso. Porque olha que luta que é para a gente entender hoje. A gente tem que ficar lendo e discutindo. Então, lógico que quando ele falava, algumas pessoas não conseguiam ter a clareza do que é que ele queria. Então, tinha mesmo uma dificuldade. Ó, então, Zebedeu foi pensando e disse assim, ó, o vosso reino é o da paz e o da resignação que os crentes em Elias esperavam. Aí Jesus respondeu assim, ó, paz da consciência e resignação suprema à vontade do meu Pai. Aí ele entendeu. Só que aí Jesus fez uma pausa e voltou e disse assim, ó, mas não a paz, que vocês chamam de paz e, na verdade, é ociosidade. E não a resignação que vocês falam, que é vício do sentimento. Então, vamos pensar o seguinte, quando é mesmo que a gente confunde paz com ociosidade? Normalmente, quando a gente está à toa, o que a gente fala? Estou em paz. E ele falou, ó, isso é ociosidade. Vocês estão confundindo. Eu não estou falando para gente ociosa. E depois ele fala de uma resignação que a gente confunde com vício. Quando que a resignação está confundida com vício? Quando a gente faz o quê? O que a gente normalmente confunde com resignação? Tenta lembrar, como que é a postura do resignado? Não é com a indiferença.
passividade. A gente acha que aquela pessoa assim, ó, até hipotônica. Ai, ela é tão resignada, ela não tem boca para nada. É vício. Perdeu tônus de vício. A vontade está fragilizando. Não tem nada de resignação. Resignação é uma virtude ativa. A pessoa fica vigorosa. Ela age. Só que ela aceita as dificuldades, que é diferente do passivo, que é um vício, que fragiliza, que deixa sem tônus, despenca. Por isso que, ó, lá ele já tentava alertar. Então, ó, tanto que a nossa expressão, nossa, estou no mar de rosas, quer dizer, a gente adora a vida de paz, não, de ócio, onde eu não tenho uma luta, um trabalho, um incômodo. Por quê? Porque aí eu não sou incomodado com nada. Então, eu fico naquela constância do nada. O que você está fazendo? Nada. E se deixar assim, eu vou fazer para sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. E vou ficar intolerante a qualquer mudança. Porque eu não gosto de ser perturbado. Porque eu chamei ócio de paz. Então, olha como é importante a gente entender esse contexto para ver a conversa que ele está tendo depois dessa citação, para esclarecer. E aí ele diz assim, ó, há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, porém em completa serenidade de espírito, porque todo bom combate traz o bom pensamento. Então, ó, essa é a diferença que ele faz. Então, o que a gente vai precisar entender agora? Ó, do que ele estava falando? De construção de virtudes. E aí, então, que ele vai salientar a importância do ser menor, que ele estava aqui para servir e não para ser servido. Porque tira desse lugar alienado que eu posso ser especial de alguma forma. Que existe essa possibilidade de eu ser melhor que alguém. Ó, como eu vou ser melhor que alguém? Se eu só consigo ficar no lugar que eu necessito. Então, era dessa clareza que ele falava. E dessa importância agora de a gente compreender. Então, quando o Zebedeu vai entendendo isso, ele depois pergunta, ele fala, então a gente precisa falar isso para conseguir muitas pessoas. Ele fala, não, não é para muitas pessoas, porque cada um virá no seu tempo. Isso ainda não é para muitas pessoas. Então, ele fala que ele não tinha preocupação com o número de pessoas, mas com que aqueles que já iniciaram a compreensão realmente conseguissem entender, porque se transformariam no fermento que leveda a massa toda. Porque, olha, se eu mudo meu entendimento, aos poucos, aquelas pessoas à minha volta vão recebendo aquela mudança e esse fermento vai fazendo efeito e, de repente, a gente se percebe num grupo com 4, 5 que já modificaram um tanto porque também fermentaram. E assim a gente vai fazendo a mudança. Por isso que ele falou, eu não vim aqui para atrair nenhuma multidão. Era gradativo. Porém, ele também garante que ele não desistiria enquanto todos não tivessem passado pelo processo de transformação. E a gente vê, estamos em 2018 e ele não desistiu. O processo de transformação está aqui fermentando. Só que assim, ó, se a gente não entende,
ele aumenta o estímulo e vai apertando. Por quê? Porque a gente tem que pensar muito para modificar. Então, olha só, quanto tempo a gente ficou de uma maneira ociosa, imaginando que estava em paz? Dá um alívio quando a gente acha que está em paz, que a gente fala, está tudo bem, graças a Deus não tem nada acontecendo. Mas se ficar muito tempo sem nada acontecer, vai ser problema. Precisa acontecer, porque senão eu não estou mudando. E eu vou ter que questionar o que está acontecendo, que nada muda comigo. Então, se eu não vou entendendo isso, eu volto para a minha ilusão, que é um lugar que eu gosto bastante. Então, esse é o grande desafio dessa colocação. E aí, agora a gente entende, vendo o perfil da Salomé, por que é a fala retratada aqui na humildade. Então, olha só, quanto de Salomé tem em nós? Essa coisa ilusória do que é meu é melhor, do que é meu é mais importante, do que é meu tem que vir primeiro, o que é meu tem que ter uma preferência. Tem só um pouquinho de Salomé? Quando a gente quer algo de melhor para o nosso filho, a gente está querendo realmente algo de melhor para o nosso filho, ou nós estamos querendo algo de melhor para nós, que é o nosso filho conquistar aquilo, né? Então, acho que a gente... Porque aí também a gente precisa tratar isso na gente. Então, não é ver se, não, eu quero algo de bom para o meu filho, porque ele é meu filho. Não, eu quero algo de bom para mim e que está posto na figura do meu filho. Ele vai fazer algo que vai me deixar bem, né? Vocês acham que a gente projeta coisas nos filhos? Muito. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Quando eu faço esse projeto em cima do meu filho, o que eu estou conseguindo enxergar dele? Pontos fortes e fracos. Mas e se o projeto é meu? E eu quero aplicar nele? O que eu estou enxergando? Eu não entendi o começo. Ele tem que ser melhor que eu. Quantas vezes a gente encarrega um filho de executar um sonho nosso? Eu passei por tal coisa e não quero que o meu filho passe por isso. Vocês já ouviram essa frase? E uma que é um pouquinho pior. Como eu não pude estudar, você perguntou se ele quer? E não é só estudar, ele tem que ser um aluno exemplar. Mas, às vezes, eu não fui. Então, olha só, quando eu exijo isso, eu estou fazendo um projeto para aquele espírito que relaciona comigo, ou um projeto que o meu ego idealizou e ele tem que corresponder ao que eu quero. Pensa comigo. E eu já sei, vocês vão falar assim, é que a gente quer o melhor para ele. Mas o melhor para ele, quem? Espírito ou personalidade dessa vida? Entenderam como que está difícil? Porque a gente tem uma dificuldade em desatrelar aquilo que eu quero daquilo que ele necessita. A gente não consegue separar. Quem aqui já fez um projeto para o filho ser uma pessoa de vida muito modesta? Nossa, meu sonho é que meu filho, quando ele casar... Não, tudo bem, ele podia ter assim uns 10 filhos e morar lá no Paraíso 2. Vocês já viram um projeto assim? E quem fala assim, meu filho podia ser médico, né? Engenheiro. Então pelo menos advogado.
Entenderam a diferença? Agora, olha, eu não sei se meu filho precisa ser médico. Porque foi-se o tempo que eles tinham algum destaque. Hoje eu não acho nem que isso tem mais, mas tudo bem. Mas olha só, vai atrelar com uma responsabilidade que será mesmo que é isso que precisa? Então, olha só, se eu faço a escolha assim, eu não estou olhando quem está comigo. O que eu estou olhando? Um momento e um projeto meu, aquilo que eu quero. Então, eu tenho que ter um extremo cuidado. Por isso que eu falei, entender a Salomé não é simples para nós, porque fica muito igual. Muito igual. E aí eu quero que ele dê conta de todas as provas que isso traz. Quer ver? Mãe que fala assim, olha, nossa, meu filho formou, agora ele foi contratado por uma multinacional, ele mudou para o Canadá. E? Significa o quê? Nossa, mas ele ganha bem lá. E isso significa o quê? Está tão bem, tão feliz. E isso significa o quê? É comum ou incomum? Vamos combinar, quem de nós se salvaria dessa satisfação? Gente, às vezes, sair do Brasil, péssimo para ele. Ganhar muito dinheiro em dólar, péssimo para ele. Vai cair no abismo de cara. Não vai dar tempo de se salvar. E, às vezes, ficou cavando com QI. Sabe por quê? Porque não tinha caminho, ficou forçando a barra, usando influência para empurrar para longe e fazer sucesso material. E anula o espírito na vida. Aí, a partir daí, começa um monte de problema de consciência. Um monte de inquietação. E aí a gente fica sem entender. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, fulano é gerente de não sei de onde, me falaram que ele tem depressão. Por que será que um homem bonito, rico daquele, fica doente? Queria eu estar lá no lugar dele. Vai lá segurar a prova. Vê se você dá conta. Tem um monte de facilidade que não era agora para você aguentar e você está lá. Então, eu não olhei para a pessoa. Eu olhei para um projeto material, ponto. Um desejo meu. Mas eu não entendi o que aquele espírito precisa. A gente viveu uma situação aqui que tem uma amiga nossa daqui do centro que ela tem 5 filhos. E todo mundo fala para ela assim, você é doida. Eu nunca vi ninguém falar para ela assim, olha, nossa, que admiração, que coisa mais linda que você fez. O povo fala para ela, você é louca. Deus me livre. 5? Você está doida. Então, olha só. Quando eu acho que 5 é muito, em que eu estou pensando? Né? Só. Como se fosse verdade que família grande tem problemão. E família que tem 1 ou 2 é a harmonia e a paz. Onde existe isso? Só na nossa ilusão. Então, é desfocado que fica. Esse é o problema da Salomé. E aí, o barulho que nós vamos ter que escutar. Por que a Salomé está aí? Porque o que Jesus está falando que falta nessa hora? Humildade. E aí, um passinho para trás, uma palavra que eu falei que ia ser muito indigesta para nós. Submissão. Mas submissão a quê? A lei de Deus. E a lei de Deus, ela não faz conta de dinheiro. Ela faz conta com sentimento. Então, quando eu tenho um compromisso, assumo aquele compromisso, os recursos necessários vão chegando.
vão acontecendo, as oportunidades vão aparecendo no caminho, mas daquilo que realmente eu tenho que fazer. Se eu fico calculando dinheiro como se eu pudesse controlar a vida, aí tudo começa a dar errado, porque esse controle eu não tenho. Então, por mais que eu tente calcular, por mais que eu tente, eu não consigo, começa a falhar. Por isso que ele chama atenção aqui, ó, humildade, para ter essa clareza de enxergar a vida, para eu conseguir olhar para quem relaciona comigo e falar assim, ó, mas quem é esse espírito que relaciona comigo? Por quê? É comigo. Qual a necessidade que eu tenho de estar com essa pessoa? Se eu aprender o quê? Eu vou ficar tão melhor que eu vou dar conta de superar. Porque senão, a gente relaciona com o momento. E aí eu não vejo o espírito. E aí a gente começa a ter algumas dificuldades e a gente não consegue, a partir do momento, nominar a dificuldade, porque eu perdi o contato com o espírito. E, de repente, depois da adolescência, quando aquela personalidade apresenta coisas que eu não tinha visto, a gente faz assim, ó, o que aconteceu? Onde estava isso que eu nunca vi? Falei tanto que minha filha era boazinha, educada, e olha só que não obedece. Só faz o que quer. Briga comigo, responde. Então, eu fico com muita dificuldade porque eu não consegui enxergar o espírito. E a gente faz muito isso o tempo todo. Quer ver? Ó, a gente briga porque tem coisa fora do lugar. Mas coisa fora do lugar é um vício do espírito? Mas eu enxerguei o espírito que estava ali comigo em casa, ou eu só briguei? Eu vou me lascar hoje, né? Porque eu estou falando com o público que vai fazer a cobrança disso. Hoje, eu estou arruinada. Então, ó, é extremamente difícil, porque às vezes essa história de olhar, e vou falar sério, gente, essa história de olhar para sentimento dá muito trabalho. Porque não é olhar o do outro. Eu tenho que olhar o do outro e olhar o meu. Então, outro dia eu recebi uma reclamação. Quando a gente está triste, você... Oh, gente, mas se eu tiver que olhar por triste, o que vai ter que acontecer? Eu preciso dar conta da tristeza. Uma coisa é lidar com a tristeza de fora, outra coisa é lidar com a tristeza de quem está dentro da nossa casa. E mãe, quando vê filho triste, como que a gente fica? Por que me arrasa? Porque o meu não pode. O filho dos outros pode. Eu até tenho muito paciência, converso, está tudo certo. Mas o meu não pode ficar triste. Como assim? O meu projeto só pode dar certo. Então, olha só, lidar com as falhas que nós temos não é fácil. Então, aí a gente fica igual a Salomé. O meu projeto tem que dar certo e ele só é bom. Ele não tem erro. Então, ó, eu vou construir uma ilusão e me distanciar. Mãe faz isso. Filho tem que aguentar, tem que dar conta, tem que ser esperto, tem que ir bem na escola, não pode ficar chorando, não pode falhar, não. Tem que dar certo. Porque se der errado, eu vou ter que olhar para a minha falha. Eu vou ter que sair da minha ilusão do projeto. E aí eu vou ter que sofrer junto. Porque senão não é compaixão. E aí vai dar trabalho. Então a gente faz assim e quer que dê certo. Ou então ignora, porque aquilo que eu não vi eu não tenho que pôr nome. Olha a gravidade da dona Salomé. Então, esse é o grande desafio. Vocês estão me olhando, mas marido e mulher, quantas vezes eu vi o par triste? E eu faço de conta que nada vi. Porque se eu perguntar e falar que está triste, vai começar a DR. Se eu não vi, eu não pergunto, nada aconteceu, toco o barco. Segue o baile que está tudo certo.
É a nossa cultura de hoje. Por isso que ele falou, ó, é a paz da ociosidade. Eu até vi que não estava bom, mas se eu perguntar e ela responder não, nós vamos ter que conversar. Então, eu não vi. Não vi, não sei de nada. Esse dia dá um sono. Meu Deus do céu. Mas a gente deita e dorme que não uma pedra. Porque aí eu não vi. Se eu não vi, não tem que conversar. Fica assim. Então, olha o cuidado que a gente vai ter que ter. Né? Porque, senão, eu pulo o trabalho do sentimento. Parece que está tudo bem, mas não é paz, é ociosidade. E aí, na ociosidade, eu não estou em paz, só parece porque eu estou parada, mas os sintomas estão garantidos. Então, sabe aquilo? Eu estava em paz, mas não dormi bem. Tive uma noite tão agitada. Nossa, ficava virando um sono que não era aquele sono profundo, ficava acordando. Então, porque não tinha paz, era só ociosidade. Então, é com esse cuidado, né, e com esse respeito à figura Salomé que a gente vai tentar entender para poder ver no ponto que a gente para o trabalho de sentimento conosco, para que a gente não fuja mais e consiga agora olhar e falar, mas espera aí, não está bom. Então, o que é que vamos ter que mudar de fato daqui para frente, uma vez que entendemos que se trata da falta da humildade. Então, é desafiador mesmo trabalhar esse capítulo, porque são muitas coisas que nós vamos ter que nominar em nós. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Entendemos a Salomé, pelo menos um pouquinho? Então, tá ótimo.